Consulado-Geral do Brasil em Houston, no Texas, promove palestra online sobre os desafios psicológicos da imigração. Brasileira recebe prêmio em Washington, D.C. por combate ao tráfico humano e trabalho análogo à escravidão. Imigração. Programa DACA completa 11 anos e 400 mil pessoas seguem no limbo por causa de impasse jurídico. Tornados na Flórida e no Texas deixam 4 pessoas mortas e a previsão de mais tempestades para boa parte do país. E você vai conhecer a história do brasileiro que se tornou o número 1 do pôquer no mundo, após vitória em Las Vegas. Com essa vitória, Reis garantiu o 22º bracelete da história do Brasil no Mundial. Olá, boa noite. Muito boa noite. Todo imigrante sabe que morar em outro país exige muito mais do que um simples planejamento. Para a maioria das pessoas, encarar novas terras, novas culturas, é começar uma vida do zero. Por isso, é necessária uma preparação emocional e psicológica para enfrentar essa adaptação difícil. O Consulado-Geral do Brasil em Houston organizou uma palestra sobre esse tema. A reportagem é da Eloá Orazen. O ponto de partida e o de chegada pode até ser o mesmo para muita gente, mas a jornada de cada um é única. Quando migramos, trazemos nas bagagens mais do que roupas e pertences. Trazemos sonhos, expectativas, medos e dúvidas. Quem já fez as malas para morar em outra cidade, estado ou país, sabe bem que o processo de mudança não acaba nunca e que ele tem um alto custo emocional e psicológico. Para auxiliar a comunidade brasileira que experimenta tudo isso na pele, o Consulado-Geral do Brasil em Houston organizou ontem uma palestra com uma psicóloga especializada em causas migratórias. Por que é importante a gente começar a falar disso, né? Ter um momento de pausa para falar sobre como a imigração nos impacta. Porque, via de regra, esse é o último item daquela listinha que a gente faz e prepara a bagagem, que a gente se atenta. Então, às vezes, a gente se preocupa com o trabalho, se preocupa com como vai se instalar nesse novo país, se preocupa com questões relacionadas ao idioma, relacionadas a como é que vão ficar os filhos, a família. E lá no finzinho da lista a gente fala do nosso bem-estar emocional, da nossa autonomia, do nosso bem-estar social também. E hoje é o convite para a gente voltar a nossa atenção para temas tão importantes. O evento virtual teve duração de pouco mais de 50 minutos e abordou a importância da integração no novo país, da busca por relações sólidas, questões de idiomas e mais. Quem não teve a chance de acompanhar o papo ao vivo, pode agora assistir o conteúdo na íntegra no canal do Consulado no YouTube. Em Washington, o secretário americano de Estado Antony Blinken fez uma homenagem especial às pessoas que lutam contra a exploração e os contrabandistas do mundo. Ele entregou o prêmio internacional chamado Heróis de Combate ao Tráfico Humano a 8 pessoas. Entre esses homenageados estavam a brasileira, a Pureza Lopes Loyola. Foi um reconhecimento pelo esforço e dedicação dela contra o tráfico de pessoas e o combate ao trabalho análogo à escravidão. A brasileira se tornou conhecida graças ao filme Pureza, do cineasta Renato Barbieri. A película contou a história de uma mulher que denunciou locais em que os empregados eram mantidos em cativeiro e escravizados. Foi a luta dessa maranhense que impulsionou a criação de um grupo de fiscalização brasileiro em busca de imigrantes e abusos trabalhistas em imóveis do país. Desde 2004, o Departamento Americano de Estado reconhece esses heróis do mundo inteiro que dedicam suas vidas a combater o tráfico de pessoas. E agora, mudando de assunto, o DACA, que concede estadia e trabalho aos imigrantes que chegaram pequenos aqui no país, completou 11 anos. Mas olha, não há motivo para comemorar não. O impasse jurídico já deixou mais de 400 mil imigrantes no limbo, sem respostas e sem proteção. O programa foi criado na era Obama para proteger os chamados sonhadores. A ideia era evitar que os imigrantes que chegaram ainda crianças nos Estados Unidos fossem deportados e permitir que eles trabalhassem no território americano sem documentos. Mas uma batalha jurídica imposta na era Trump, que questionou a legalidade do programa, já dura 6 anos. Com o impasse, um grupo de 9 estados republicanos entrou com um novo recurso contra o DACA junto à Justiça americana,
e pediu uma conclusão do caso em aberto. Desde então, mais de 400 mil pessoas que não conseguiram renovar ou entrar no programa estão no limbo, sem uma definição sobre o futuro e incapazes de trabalhar. Esses jovens vieram muito pequenos para os Estados Unidos. Apesar de não conhecerem seus países de origem e de terem crescido aqui, eles não são americanos e não possuem status legal. O DACA fornecia a eles o direito de estudar, trabalhar e viver no território americano. A Casa Branca voltou a cobrar uma reforma imigratória no Congresso. No Texas, a patrulha de fronteira descobriu um grupo de imigrantes viajando ilegalmente em falsas vans da FedEx. Os carros foram parados em El Paso, no Texas. No total, 4 contrabandistas e 26 indocumentados foram capturados. Esse é o momento em que os carros onde os imigrantes estavam foram capturados. Note que eles imitam com perfeição os veículos brancos da empresa de correios FedEx. Os agentes desconfiaram quando viram 3 vans cruzarem a fronteira do México ao mesmo tempo. Eles disseram que carros comerciais clonados usados por contrabandistas de pessoas são muito comuns nessa região. Os guardas alertaram para os riscos desse tráfico. Agora, no verão, quando as temperaturas dentro dos veículos como estes ficam muito altas e podem terminar em tragédia. Depois do intervalo, a gente traz um alerta da American Cancer Society sobre o aumento dos casos de câncer de cólon entre pessoas menores de 55 anos. E tem reportagem com dicas para reduzir o tempo de exposição das crianças às telas nessas férias de verão. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A Sociedade Americana de Câncer alerta que 20% dos novos casos de câncer coloretal estão acometendo pessoas com menos de 50 anos. O relatório preocupante mostra ainda o aumento no número de casos da doença entre os mais jovens, como nos mostra a Cone Rocha. Há quase 3 décadas, a incidência do câncer de cólon nessa faixa etária era de um pouco mais de 10%, ou seja, os casos dobraram. Hoje, 1 em cada 5 casos de câncer coloretal afeta pessoas com menos de 55 anos de idade. Os médicos não têm certeza do que está causando este aumento, mas acreditam que pode ter relação com as mudanças no ambiente ou na alimentação. Para os especialistas, dietas pobres em fibras como frutas, verduras e legumes e o alto consumo de alimentos ultraprocessados e de carne vermelha aumentam o risco para a doença. Outros maus hábitos, como beber, fumar e a falta de atividade física, também são um problema. A American Cancer Society diz que, além de manter hábitos mais saudáveis, é preciso prevenção, fazendo a colonoscopia anual a partir dos 45 anos. Mas se você tem histórico familiar, deve começar as investigações mais cedo. O exame pode identificar qualquer alteração e fazer a remoção de pólipos, que podem se transformar em tumores se não forem retirados a tempo. Os médicos alertam que a doença pode apresentar alguns sinais, por isso é preciso ficar atento. Os sintomas mais comuns são sangue, alterações no formato das fezes, constipação, diarreia e perda de peso sem motivo. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos moradores daqui do país gosta do seu seguro de saúde, mesmo que tenha problemas com ele e que pague mais caro do que gostaria. Hoje, cerca de 58% dos adultos que têm seguro de saúde nos Estados Unidos relatam ter enfrentado ao menos um problema com as seguradoras no ano passado. Isso inclui cuidados negados, serviços não sendo cobertos ou reembolsos menores do que o esperado. Ainda assim, 81% dos entrevistados em uma pesquisa da Kaiser Family Foundation disse que seu seguro de saúde era excelente ou bom. Os pesquisadores também descobriram que cerca de 50% das pessoas do país não entendem totalmente a cobertura de saúde que têm. E seguindo nesse tema saúde, os médicos alertaram os pais para ficar de olho nas crianças nas férias de verão. É que os pequenos estão passando mais de 7 horas por dia na frente das telas, ou seja, do celular, do videogame e da televisão. Um risco à saúde.
É um verdadeiro desafio para os pais controlar o tempo que os filhos ficam na frente das telas. Nas férias de verão, o tempo ocioso das crianças aumenta muito e, com isso, eles recorrem aos conhecidos videogames, celulares e televisão. A pediatra Wendy Palmer diz que o tempo recomendado às crianças para ficarem na frente da tela é de 2 horas por dia, mas que a média atual está em torno de 7 horas ou mais. Ela lembra os riscos dessa prática. Isso pode afetar o sono, a falta de atividade física, pode também prejudicar a vista e, mais importante ainda, afetar a saúde mental dos jovens, disse a médica. Para ajudar os pais nessa tarefa, ela tem algumas sugestões que devem ser adotadas nas rotinas diárias. Proibir os eletrônicos no carro e em algumas áreas da casa. Esses ambientes serão de conversas. Determine que o horário da refeição não pode ter dispositivos eletrônicos. Determine horários para atividades, passeios ou jogos de tabuleiro em conjunto. Não quebre as regras nem mesmo nas férias. E se o tédio incomodar os seus filhos, a médica diz que esse é um sentimento necessário para as crianças aprenderem a se adaptar e descobrirem outras formas para se divertir. No próximo bloco tem reportagem especial sobre o Dia dos Pais, que acontece nesse domingo. E tem uma sequência de flagrantes de resgates e segundas chances de vida no nosso Giro de Notícias. Domingo é Dia dos Pais aqui no país e a expectativa de vendas é alta para esse ano. Os comércios estimam que os consumidores gastem mais de 20 bilhões de dólares em presentes. Um recorde, né, Ruth? Pois é, olha, mas por causa da crise econômica, tem muita gente que não quer deixar a data passar em branco e está planejando economizar nos gastos. A Giovanna Locatelli tem algumas dicas. Segundo as expectativas da indústria de varejo, os gastos com as compras para o Dia dos Pais devem chegar a 23 bilhões de dólares neste ano em todo o país. A Federação Nacional do Varejo também está otimista. A previsão é de que os consumidores gastem 196 dólares e 23 centavos em média por pessoa, um recorde. Mas quem está sem muito dinheiro para presentear seu pai não precisa se preocupar, não. Existem presentes baratos e com boa qualidade. É só pesquisar. E a gente foi para o comércio falar com especialistas que deram dicas preciosas para quem não quer gastar muito e caprichar no presente. Existem opções de presentes mais populares, como cartões de presente e outros itens. Seu Elias, dono dessa loja de roupas e calçados para a família, ajuda os filhos a escolherem o presente ideal para os pais. Ele ainda lembra que tem presente para todos os bolsos. Como opção de presente para o Dia dos Pais, quem quer gastar um pouco mais, temos um sapato aqui em couro natural, 100% couro, por 99 dólares. Ou uma carteira também, uma linda carteira também em couro, 100% couro por R$ 39,99. O presente do Dia dos Pais não precisa necessariamente ser caro. Os filhos podem ser criativos e econômicos. Convidar seu pai para uma pescaria ou um piquenique também pode ser uma ótima ideia. O importante é estar com quem a gente ama. A Suprema Corte dos Estados Unidos emitiu uma decisão mantendo uma lei de décadas que rege as adoções de crianças de origem indígena no país. O veredito, que prioriza a manutenção da identidade dos povos nativos, foi elogiado pelo presidente Joe Biden e comemorado por tribos norte-americanas. O Indian Child Welfare Act é de 1978 e prioriza a colocação de crianças nativas norte-americanas com famílias ou tribos igualmente nativas nos processos de custódia. Essa medida vinha sendo analisada na Suprema Corte depois de uma série de contestações de tribunais inferiores que defendiam o maior número de crianças de origem indígenas sendo colocadas com famílias ou instituições não nativas. Mas os juízes do mais poderoso tribunal do país argumentaram que invalidar a Lei de Bem-Estar Infantil Indígena seria ignorar sua cultura, que deve ser protegida. A decisão chegou como um alívio para as tribos norte-americanas. Para eles, a lei é essencial para a manutenção da identidade nativa aqui no país. É uma grande conquista quando a gente pensa que existe mundialmente uma branquitude dominante que passou por processos
de colonização de vários povos, e muitos desses povos originários de determinados territórios, e que vem mantendo um modelo idealizado de modos de ser e de estar no mundo. Então, esse passado histórico, que infelizmente em alguns territórios, em alguns locais ainda estão presentes, eles fortalecem a ideia da gente questionar, né, e pensar no respeito da cultura ancestral, da identificação com a cor da pele, com o estilo de cabelo e com as próprias tradições culturais, que devem favorecer e privilegiar a origem da criança. No nosso Giro de Notícias de hoje tem flagrantes incríveis de salvamentos e segundas chances de vida. Pois é, olha, em New Jersey, por exemplo, um funcionário de uma cidade sobreviveu após ser atingido por um enorme raio em um campo de futebol. Olha só. Em New Jersey, uma câmera flagrou o momento em que um homem foi atingido por um enorme raio. O funcionário da cidade de Woodbridge estava instalando linhas em um campo de futebol quando tudo aconteceu. Eric Baumgartner sobreviveu ao incidente. Ele foi salvo por este policial que chegou rápido ao local, encontrou Eric inconsciente e sem pulso. Então começou manobras para ressuscitá-lo enquanto a ambulância estava a caminho. E deu certo. How far along are you pregnant? Quem também teve sorte foi essa mamãe da Flórida que deu à luz a uma bebê na beira de uma estrada com a ajuda de um policial. Red Jones é veterano com 22 anos de experiência na proteção da população e no currículo já tem 4 partos. Bom, depois do susto desse novo nascimento, o oficial foi convidado para ser padrinho da bebê em um encontro cheio de emoção. No Oregon, a guarda costeira resgatou este cachorro, um pastor alemão, depois que durante um passeio com seu tutor o animal caiu de uma ribanceira em um parque estadual. O bichinho rolou o penhasco de 300 pés e caiu na água em uma área de difícil acesso. O resgate só foi possível com um helicóptero e auxílio de um oficial mergulhador. O cão estava ferido, mas, segundo o dono, passa bem. Também no Oregon, uma mulher que fazia trilha em um parque sobreviveu após escorregar em um penhasco. Ela foi salva pela própria filha, que só tem um braço, e fez um enorme esforço para segurar a mãe, que estava pendurada enquanto pedia por socorro. O resgate foi gravado por um homem que passava pela região e registrava o passeio com uma câmera presa ao corpo. Ele ajudou a puxar a senhora de volta para a trilha, onde recebeu um abraço aliviado da filha. Depois do intervalo, tem os detalhes dos tornados que atingiram Flórida e Texas, deixando 4 mortos. E você vai conhecer a história do brasileiro que se tornou o número 1 do pôquer no mundo, após vitória em Las Vegas. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Com a proximidade do verão, que neste ano deve ser mais intenso do que o normal, as autoridades alertam a população para os cuidados com a saúde. É que, em média, todos os anos, nos meses de verão, mais de 700 pessoas morrem em decorrência do calor extremo aqui nos Estados Unidos. Conforme as temperaturas sobem, crescem também os perigos à saúde. Heat exhaustion can occur very rapidly. Segundo a doutora Cristina, as doenças relacionadas ao calor podem afetar qualquer um. Mas crianças, idosos e pessoas com pressão arterial alta ou aquelas que trabalham ao ar livre são as que precisam de mais atenção. Médicos explicam que o calor extremo pode colocar o corpo humano em colapso. A cada temporada de verão, as emergências do país recebem mais de 67 mil pessoas com sintomas de exaustão, que incluem suor excessivo, câimbras musculares, confusão mental, pulsação que alterna entre rápida e fraca, e até mesmo perda de consciência. Ao menor sinal de que seu corpo pode estar entrando em choque por causa do calor, os médicos dizem que você deve procurar um lugar mais fresco, aplicar panos frescos no corpo e não beber nada.
e, se o caso for mais grave, ligar para o 911. Waking up a little bit earlier to enjoy the sunrise. O melhor conselho é as pessoas limitarem o tempo ao ar livre em dias muito quentes e aproveitar mais as horas do nascer e pôr do sol, que tem um ar mais fresquinho, diz a médica. Outra boa dica para este verão é usar roupas mais soltas, aumentar o número de banhos gelados e, claro, beber muita água. Os estados da Flórida e Texas foram atingidos por tornados que deixaram 4 pessoas mortas e centenas de casas destruídas. Muitas pessoas estão desabrigadas nas regiões mais atingidas pelos fenômenos. Barrington, no Texas, e Pensacola, na Flórida. Os tornados deixaram um rastro por onde passaram e provocaram queda de energia em pelo menos 4 estados nesta sexta-feira. São eles Texas, Louisiana, Mississippi e Oklahoma. E olha, mais tempestades estão por vir. Ainda hoje, mais de 50 milhões de pessoas estão sob alerta no país. Na costa leste, da Virgínia até New Jersey, há possibilidade de fortes chuvas e granizo. O meio-oeste do país deve ver chuvas torrenciais e os estados do sul serão atingidos por uma forte onda de calor. Todo mundo atento, né, Ruth? Bastante. Vamos aproveitar, gente, continuar nas previsões do tempo? Vamos dar uma olhada no nosso mapa para esse final de semana. Olha só, a previsão é de tempo encoberto em Boston, tempestade em New York, onde o sol nem aparece. Norfolk também muita trovoada ao longo do dia. Em Atlanta, o sol vai brilhar forte com máxima de 86. Na Flórida, vai ter tempestade na região de Jacksonville e também em Miami. New Orleans, o sol vai aparecer entre nuvens com máxima de 94. E já tem 3 dígitos em toda a região do Texas, né, Ruth? Bastante calor. Olha, 101 graus em Brownsville. Em San Antonio, aí máxima de 102. Em El Paso, calor bastante. O sol o dia inteiro brilhando aí 100 graus. Albuquerque, sol entre nuvens, máxima de 88. E Fênix, calor aí também, bastante, 102 graus. Olha, toda essa região, muito calor, bastante água, hein, gente? Las Vegas, a gente vê tempestade, mínima de 73 e máxima de 89. E na costa aí da Califórnia, São Francisco, tem uma mínima de 57, máxima de 68, sol entre nuvens e o tempo encoberto. Mas o restante, bastante calor na região central lá. Bastante, muitos locais aí do país com 3 dígitos de muito calor, gente. Todo mundo se cuidando, por favor. Bom, e a gente encerra a semana com um brasileiro de sucesso que se tornou o número 1 do pôquer depois de vencer o campeonato mundial desse jogo aí que aconteceu em Las Vegas. Dos quase 2.500 inscritos, apenas 14 chegaram à final. E o brasileiro Rafael Reis derrotou todo mundo e levou a bandeira verde e amarela para o primeiro lugar. A Carla Marinho conversou com esse curitibano que está fazendo sucesso aqui nos Estados Unidos. Mas antes de chegar aqui no topo do mundo do pôquer, o brasileiro Rafael Reis derrotou na mesa 14 adversários. Isso só na fase final do evento 15. A competição aconteceu na terra dos cassinos, Las Vegas. Mas a partida parecia final de Copa do Mundo, com o jogador entrando em campo, ou melhor, na sala, de verde e amarelo, e a torcida apoiando cada movimento. A WSOP é a mais importante competição de pôquer, com quase 200 mil jogadores do mundo inteiro participando online e presencial. Prêmios milionários e o cobiçado bracelete dourado. E o nosso campeão mundial recebeu a joia tão sonhada. Rafael também levou para casa a bolada de $465 mil em dinheiro vivo. Olha aí. É por ser o mais recente e atual campeão mundial de pôquer, e é do Brasil. Com essa vitória, Reis garantiu o 22º bracelete da história do Brasil no Mundial. Na jornada de quase 9 anos como jogador profissional e imigrante, Rafael aprendeu que o pôquer da mesa é semelhante ao jogo da vida, onde o número de fichas e cartas do baralho não dependem de sorte, mas sim de uma boa estratégia e muita resiliência. O pôquer é um esporte que você mais perde do que ganha. Então, cada vez que você apanha, você vai criando como se fosse uma pele mais grossa. Isso você traz para a vida. Se tira lições do pôquer que você pode agregar na sua vida. Essa é uma delas, a resiliência. Outra lição que você tira do pôquer é você escutar antes de falar, você tomar decisões e pensar no futuro de cada decisão. O que ela vai trazer
de positivo que ela vai trazer de negativo, você colocar na balança e analisar isso. A próxima cartada do jogador já foi lançada na mesa, rumo ao segundo bracelete dourado. Vai ficar ainda mais marcado a WSOP de 2023 para o Brasil, como um jogador que ganhou 2 braceletes no mesmo ano de Mundial. Que isso, hein, Rafael? Ganhou o primeiro lugar e ainda mostrou para o mundo o que é uma torcida. Bastante. Olha, isso me surpreendeu. Eu estava comentando aqui com a Evelyn que eu não sabia que dava para ter torcida num jogo desse, que eu achava que é muita concentração e silêncio, mas tá aí, ó, tá provando que não é assim, né, Evelyn? Que mostra que foi um desafio a mais pro Rafael, porque o brasileiro é bom de torcida, né? Convenhamos. Muito, bastante. A gente viu aí na matéria. Exatamente. Parabéns pro Rafael, levando o nome do Brasil aí agora mundo afora até no pôquer. Incrível. Parabéns. E é com essa reportagem, pessoal, que a gente se despede de vocês. A gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira. Bom, você fica agora então com mais um capítulo da 7ª temporada da série Reis e um bom final de semana e um feriado prolongado aí pra vocês. Isso aí, não esquece que segunda é feriado, gente. Até segunda, então.